Galera do PISM 3 do curso Livia Kingman, a terceira parte da nossa aula sobre os regimes nazifascistas. O negócio não é brincadeira não, né? É uma aula bem complexa, né? Por isso ela foi dividida em 3 etapas. No último vídeo nosso, no segundo, eu sempre sou interrompido, então eu nunca faço o final quando eu quero. Agora eu vou fazer, porque essa é a terceira e última parte. Mas no último vídeo eu estava falando das 3 principais assim diferenças, características que tornaram o regime nazista alemão mais, assim, como é que eu vou dizer, radical, mais violento do que o fascismo italiano. Não que os fascistas italianos não fossem violentos, mas a Alemanha conseguiu, o nazismo alemão conseguiu dar uma dimensão muito maior a tudo aquilo. Além deles terem um pacote, que eu já falei com vocês, está na apostila 33, do pacote de características fascistas: antiliberalismo, antissocialismo, anticomunismo, nacionalismo exagerado, militarismo e culto à personalidade do líder. Os nazistas alemães, eles ainda tinham 3 ideologias, 3 pilares muito importantes no discurso deles. Primeiro, o revanchismo de guerra, que é a vontade de dar o troco a principalmente ingleses e franceses, a derrota ocorrida na Primeira Guerra Mundial, aquelas humilhações todas sofridas pelo Tratado de Versalhes. Segundo ponto, aí já ligado àquela questão do racismo científico, que nós já discutimos na aula anterior. Perdão. Vamos lá. A teoria do espaço vital, que é o seguinte: a ideia de que os melhores povos merecem os melhores territórios. Como eles acreditavam que o ariano era o melhor povo da Europa, eles tinham direito aos melhores territórios. Essa vai ser a justificativa para o imperialismo alemão, para ele invadir 12 nações vizinhas durante a Segunda Guerra Mundial, né? Que é a Polônia, os Sudetos, a Áustria. E essa vai ser a grande justificativa. Eles falam que aquele espaço é deles de direito. Eles usavam muito categorias da biologia. E outra questão interessante é a eugenia, a limpeza racial, a eliminação daqueles seres indesejados, indesejados porque considerados biologicamente inferiores, tá? Com intelecto reduzido. E aí vai ser vítima de perseguição dos nazistas, judeus, principalmente judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, comunistas, deficientes físicos, homossexuais. Eles vão fazer uma máquina de matar gente, que é os campos de concentrações, os nazistas, os campos de concentração, e muita gente vai ser eliminada sobre essa perspectiva, e muita gente boa vai comprar essa ideia. Isso é muito interessante de nós dizermos isso agora, dar uma parada, falar o seguinte: muita gente, o estudo de história ele vem mudando. No pós-guerra, muita gente jogou a luz sobre o Hitler. É o demônio, um homem só não consegue fazer tudo o que foi feito. Então, de uns tempos para cá, ninguém está falando que ele é um santo, mas foi relativizado. Outros atores estão sendo pesquisados como culpados. Depois, a galera começou a falar assim: a culpa é do partido nazista. Foram os nazistas eram lunáticos, era o Hitler e a turma dele. Também não dá para engolir muito essa ideia, gente, porque o partido nazista chegou pelas urnas, e se tem uma coisa que a gente pode falar é que eles nunca mentiram, eles sempre deixaram bem claro essa ideia de fazer uma limpeza étnica nas regiões ocupadas, de invadir nações vizinhas, fazer uma Segunda Guerra Mundial. E também promover a eugenia. Eles sempre deixaram isso muito bem claro, e mesmo assim eles chegaram pelas urnas. O que acontece? Existe uma coisa histórica chamada memória. Logo após a Segunda Guerra, o povo alemão teve vergonha de dizer que votou, que apoiou, que foi cúmplice. Se não foi cúmplice puxando o gatilho, foi cúmplice por omissão, foi cúmplice apoiando. Então jogou a culpa toda nos nazistas. Hoje em dia já é bem claro, tá? A tese que cai hoje em Enem, no PISM, é o que?
o partido nazista tinha um programa, tá, agressivo para a Alemanha, e que o povo alemão, em meio a uma crise violenta, social, uma crise econômica, comprou aquela ideia, achou que aqueles caras eram salvacionistas, acharam que aquele discurso tiraria eles dos buracos. Pessoas desesperadas tomam atitudes desesperadas. Com toda a certeza do mundo, se o povo alemão estivesse com a barriga cheia e o bolso cheio durante a década de 20 e 30, não teria votado tanto no partido nazista, mas estavam desesperados, votaram nesses sujeitos que chegaram ao poder pelas urnas, tá? Isso é muito legal, e é a maneira de nós entendermos como é que o cidadão comum, a dona de casa, o operário, votou no partido nazista, mesmo com essas ideias loucas, radicais que esses sujeitos tinham. Entender por que um grande empresário, um grande banqueiro votava no partido nazista é até relativamente fácil de explicar, porque via neles o quê? Uma maneira de eles conterem o avanço da esquerda, principalmente a esquerda mais radical. Mas entender como a dona de casa, o operário, vamos colocar assim, o cidadão comum votava no partido nazista, mesmo com essas ideias radicais, temos que ter em mente que era o quê? Um voto de desespero, tá? A Alemanha passando por uma grande crise social, o povo fica receptivo a essas ideias salvacionistas em todo período de crise. Se não é só com eles, não. Até aqui está acontecendo isso, aconteceu isso há pouco tempo. O pessoal fica, as pessoas ficam mais receptíveis à ideia salvacionista. Votaram no partido alemão. Entenderam isso daí? Isso é muito legal de nós sabermos, tá? E quebrar essa ideia. A culpa foi só do Hitler, a culpa foi só do partido nazista. Não, a nação inteira comprou aquelas ideias, mergulhou de cabeça naquele projeto, pagou caro por isso. Muita gente se arrependeu depois. Havia dissidentes? Havia. Comeram pão que o diabo amassou, exílio, perseguição, câmara de gás, mas sempre houve vozes discordantes, mas era a minoria diante o resto da nação. Em 1923, os nazistas tentaram fazer o semelhante à Marcha de Roma. A Marcha de Roma foi um desfile de 12 mil camisas negras exigindo, fascistas sobre Roma, exigindo que o rei chamasse Mussolini para ser o primeiro-ministro. Essa tentativa alemã se chama Putsch de Munique. É um golpe na cidade de Munique. Munique é a capital da região chamada Baviera, e a Baviera tinha uma certa autonomia. Eles achavam que dali a centelha da revolução ia espalhar pela Alemanha inteira, mas ainda era muito cedo. Em 1923, a propaganda nazista não tinha atingido nem a mente, nem os corações da maioria do povo alemão para eles comprarem aquela ideia. Foi um fracasso. Hitler foi preso e na cadeia ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, A Minha Luta. Lá você tem os 3 pilares da ideologia nazista. Você tem o revanchismo de guerra, você tem o expansionismo, a teoria do espaço vital, e você tem a eugenia, racismo científico. E aí a principal vítima são os judeus. Por que os judeus? É a principal comunidade, vamos colocar assim, existente na Alemanha, que não era composta por que não era é difícil até de explicar. Sobre a ótica nazista, não eram arianos puros, que sujavam a raça ariana. Agora vamos fazer uma adendo aqui, vamos dar uma parada, vamos conversar o seguinte: fazer covardia com judeu, perseguir judeu, é uma tradição muito antiga na Europa. Na Idade Média, eles foram expulsos da Inglaterra, foram expulsos da Holanda, em Portugal eles eram mandados para a fogueira, na Espanha eles eram mandados para a fogueira. Quando sumiam crianças falavam que a culpa era do judeu. Quando tinha alguma epidemia de doença, a culpa era do judeu. Existia todo um ideário antissemita muito forte na Europa. No Império Russo, havia um dia que eles faziam pogroms, que era um massacre de judeus, saíam espancando judeus. Tinha dia no Império Austríaco para comemorar Dia Santos, eles saíam batendo em judeus para comemorar Dia Santos. Então, essa tradição de perseguir judeus sempre foi muito antiga na Europa. Os nazistas só requentaram essa tradição, deram uma nova
roupagem. O povo alemão desesperado achou que o bode expiatório era dos judeus mesmo, compraram aquela ideia dos nazistas, tá? Mas não é uma coisa criada por eles, eles só levaram uma dimensão que a humanidade nunca viu, uma máquina de exterminar gente. Morreram nos campos de concentração 6 milhões de judeus. E nessa perspectiva, quando Hitler foi convidado a ser o primeiro-ministro, tá? Enquanto ele estava preso, escreveu Mein Kampf, o partido nazista continuava nas ruas, continuava conseguindo cada vez mais cadeiras no parlamento, até o parlamento ser dominado praticamente por todos, ser praticamente todo formado por membros do partido nazista. Hitler foi convidado a ser o primeiro-ministro. A adesão do povo ao partido nazista é uma coisa gigantesca. Existem estudos que falam que às vésperas da guerra, 90% dos médicos alemães, mais de 90%, eram filiados ao partido nazista. Por aí vocês têm ideia da aceitação das propostas nazistas no seio da sociedade alemã. Vamos mudar aqui, eu estou dando uma colada aqui no computador, gente. No ano de 1935, os nazis, com Hitler já no poder, o governo nazista editou as leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg submetiam os judeus a cidadãos de segunda classe. Eles já estavam sendo obrigados a andar com a estrela de Davi, a estrela amarela na roupa, para identificar quando fossem nos locais públicos. As suas lojas já sofriam retaliações, mas as leis de Nuremberg foram muito pesadas. Ela proibiu casamentos interraciais entre judeus e arianos puros. Eu sempre faço isso porque não existe ariano puro, não existe pessoa pura, só existe uma raça humana, mas eles usavam esse termo. Por ela, os judeus também não podiam lecionar, não podiam exercer o direito, não podiam exercer a medicina, não podiam ter conta bancária, não podiam ter escritura de imóvel. Vão aos poucos sendo considerados cidadãos de segunda classe. Suas lojas começam a receber boicote, eles começam a ser espancados na rua, começam as pessoas a ter todo tipo de hostilidade quando passavam judeu, cuspiam no chão. E essa escalada de agressão aos judeus, um silêncio profundo do mundo inteiro em relação a isso, tá? Por quê? A Europa, motivos óbvios. Volto a falar, perseguir judeus, fazer maldade com judeus era uma tradição muito antiga na Europa. Então, minoria, para eles estavam tranquilos tudo aquilo que estava acontecendo, tá? Algumas vozes chegavam, igual Einstein, fugiu para os Estados Unidos, falavam daquilo que estava acontecendo, dos campos de concentração que de maneira tímida já estavam começando a funcionar, mas pouquíssimas pessoas acreditavam naquilo, pouquíssimas pessoas se solidarizavam com o drama dos judeus. Os nazistas foram aos poucos fazendo essas experiências para ver até onde ia haver uma cumplicidade do mundo, e houve essa cumplicidade, essa omissão muito grande, até que a política expansionista nazista, lá no Tratado de Nuremberg, fala o seguinte, que os alemães não podiam se rearmar. Todo mundo estava vendo Hitler se rearmando, a força aérea alemã bombando, Hitler comprando aço, todo mundo vendendo aço por Hitler, sabendo que era para ele fazer uma nova guerra, e uma cumplicidade, um silêncio, tá? Um silêncio total da Inglaterra e da França. A Inglaterra e a França, elas apostaram suas fichas num caminho muito ruim, então, um caminho muito inocente, vamos dizer assim, que foi o seguinte, de se omitir, porque eles pensavam da seguinte maneira, política de apaziguamento, que chama isso, eles falam, se a gente ficar quietinho, os nazistas não vão fazer nada, se a gente atender alguns pedidos deles, eles vão ficar quietinhos, tá? Isso por que inocência, gente? Hitler anexou a Áustria dessa maneira, a Áustria, os austríacos fizeram um plebiscito, aceitaram se juntar à Alemanha voluntariamente. Hitler invadiu os Sudetos, baseado na teoria do espaço vital. De novo, Inglaterra e França procuraram ele e disseram, se você parar por aí, tá tudo tranquilo. E ele prometia que não ia parar por aí, e a inocência acreditava, tá? O primeiro-ministro inglês, o Chamberlain, ele vai sofrer, ele vai ser destituído do cargo da maneira mais humilhante possível, pagando preço por essa cumplicidade com o regime nazifascista, com o regime nazista alemão. Quer dizer, perdão, tá, gente? A aula assim é difícil, tá? Sem nem lugar nenhum, é complicado mesmo, uma escorregada ou outra,
a gente comete, eu quero cumprir o meu tempo lá, não quero extrapolar o tempo de novo, não. À frente do governo alemão, os nazistas conseguiram recuperar a economia por meio da indústria bélica, o intervencionismo estatal muito grande. O problema de recuperar a economia na indústria bélica é isso que eu falei com vocês. Na aula passada, eu vou voltar a falar, uma hora essas armas têm que ser usadas. E já nos preparativos para a guerra começa na Europa o jogo de xadrez, que é as nações vê com qual outra nação ela pode contar num futuro confronto, tá? É nesse sentido que a política externa nazista procura vários aliados ao longo do continente, tem sorte com alguns, não tem com outros, e o principal acordo selado nesse espírito foi o acordo de não agressão com a União Soviética. Os nazistas, secretamente com os soviéticos, combinaram a invasão da Polônia pelos alemães, e os soviéticos concordaram, tá, com essa ideia. Stalin concordou. Depois vai pagar caro, por isso que Hitler não vai cumprir com a parte dele, a Alemanha nazista não vai cumprir com a parte dela de não agredir a União Soviética, né, invadida durante a Segunda Guerra em 1942. Galera, 3 aulas pesadas, tá? Todas elas juntas formam uma só. É muito conceito, a gente problematiza o totalitarismo, problematiza a democracia, problematiza fascismo, nazismo, fala o que é direita, o que é de esquerda. É muito importante ler a apostila, é muito importante repetir esses vídeos várias vezes. Abram outros vídeos na internet de outros professores, vejam outras videoaulas, leiam texto, corram atrás, tá? Um abraço a todos vocês, e eu também vou mandar um material, de slide sobre o nazifascismo, que eu fiz para um aulão que eu dei aqui mesmo, no curso livre aqui no ano passado, no finalzinho do ano, já nos preparativos para o Enem. Eu tenho esse material, vou enviar todo a vocês, tá? Um grande abraço, essa semana ainda vai ter mais aula nossa, tá? Valeu!